Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com uma reflexão em graça. Estou caminhando aqui no condomínio, né? E de repente veio um pensamento aqui que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Gente, você imagina um homem adulto que pisa na terra, um único ser humano que pisa na terra assim que Deus concluiu a terra e as suas maravilhas. Deus fez a terra, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os rios com as cachoeiras, os animais aquáticos, os animais nas selvas. Ele criou tudo, todas as suas maravilhas, e um homem pisa na terra. E ele se depara com todas essas maravilhas de Deus. Eu vou abrir uma panorâmica aqui e você vai ver que tem montanhas. Aqui eu me acordo de manhã, tem corujas, canários, tem aquele passarinho colorido, né? O galo de Campina. Então é comum isso aqui. Estou dando uma panorâmica aqui porque aqui já dá para imaginar a grandeza de Deus, né? As montanhas lá no fundo, ó, no condomínio. Hoje está bem nublado aqui em João Pessoa, na grande João Pessoa. Gente, você imagina esse homem pisou na terra já adulto e ele se depara com as maravilhas de Deus. Ele olha para sua frente e vê aquele marzão, água salgada, e ele pode avistar golfinhos, baleias, a criação aquática de Deus nos oceanos. Ele olha para o outro lado e vê rios, vê um rio com cachoeira, ele toma banho nessa cachoeira e ele contempla a maravilha de Deus, dessa vez uma água doce com seus respectivos peixes. E ele olha para o outro lado, tem uma mata, onde ele entra nessa mata e ele vê vários animais na mata. E ele vê também árvores frutíferas, onde ele se alimenta de várias frutas deliciosas, nos tamanhos proporcionais, onde o ser humano, onde ele pode se alimentar dessas frutas. E ele olha para o outro lado e vê as montanhas, ele olha para cima, vê o céu, vê a lua, vê as estrelas, e ele contempla as maravilhas do Criador. Em momento nenhum passa pela cabeça desse homem que Deus não existe, porque é escancarado diante dos seus olhos as maravilhas do Criador. Maravilhas visíveis e outras visíveis e palpáveis. E ele só clama dizendo: Deus, onde tu estás? Eu quero ter intimidade contigo, eu quero falar contigo, eu quero ouvir a tua voz. Em momento nenhum, diante de tantas maravilhas, diante dos olhos dele, o sol, o mar, as estrelas, a lua, as montanhas, os animais selvagens, os animais aquáticos, as frutas que ele se alimenta. Gente, são coisas escancaradas que esse homem se depara, o primeiro homem na terra, assim que Deus fez a terra e todas as suas maravilhas. E esse homem fica maravilhado e a única coisa que ele busca é intimidade com o Criador. Agora você imagina, esse mesmo homem é projetado para o século 21, para os dias de hoje. Ele continua vendo todas as maravilhas de Deus, mas ele também vê as atrocidades, as desgraças, as coisas ruins humanamente falando, teto de igreja sendo desabado,
e matando pessoas, um homem matando milhões de judeus, um homem derrubando aviões e matando várias pessoas. Ele vê um serial killer que entra numa escola e mata pessoas. Ele vê filho matando pai, pai matando filho. E ele vê todas essas atrocidades, humanamente falando. Só que as coisas que ele viu, quando Deus fez a terra e colocou ele na terra, essas maravilhas continuam diante dos seus olhos. Ele continua em pleno século XXI, vendo o sol, vendo a lua, vendo as estrelas, vendo o mar, vendo os rios, tomando banho de cachoeira, os animais aquáticos, selvagens. Ele continua no século XXI contemplando tudo isso. Só que a sua mente, o seu cérebro, está focado para as desgraças. Ele desviou o seu foco. Só que no século XXI, ele, além de continuar vendo as grandezas de Deus, que antes ele via quando Deus fez a terra, no século XXI ele continua vendo essas maravilhas e ainda mais. Ele passa a ter uma esposa que engravida, vê a geração de um filho, começa a conhecer os órgãos que ele tem, a máquina humana perfeita. Ele vê o seu filho nascendo. Ele toma conhecimento que existe um gene masculino e um feminino, 8 bilhões de digitais diferentes. Ou seja, ele vê ainda muito mais do que ele viu quando Deus fez a terra. Só que a mente dele está focada nas desgraças. Que está escrito que Deus causa o bem e Deus causa a desgraça. Só que a mente dele hoje está focada para a desgraça, anulando as grandezas de Deus que Deus fez assim que ele pisou na terra, quando Deus fez a terra. Só que em pleno século XXI, essas grandezas continuam, essas maravilhas de Deus continuam, e ainda mais, como eu falei. Só que o foco dele está para as desgraças. Então essa pessoa se torna, depois de acontecer algumas tragédias na vida dela, de repente um pai que foi assassinado, uma mãe que morreu de câncer nova, um filho que foi assassinado, amigos que foram assassinados, de repente até uma pessoa que era um pastor, que teve intimidade com Deus, que Deus falava com ele, que ele testemunhava a intimidade de Deus quando ele era pastor. Só que a mente dele e a frustração para com Deus, porque ele perdeu alguns entes queridos tragicamente, mas tudo isso prevalece na mente dele ao ponto dele dizer que Deus não existe. Então ele contempla as maravilhas de Deus e diz: não, Deus não existe. E essas maravilhas continuam diante dos seus olhos, quando Deus colocou ele na terra, assim que Deus fez o planeta Terra. Ele continua vendo o sol, a lua, as estrelas, o mar, os rios, as cachoeiras, os animais, as frutas. Só que a mente dele está focada para a desgraça. E a frustração dele para com Deus é tão grande que ele chega ao ponto de dizer: Deus não existe. Que na verdade é uma frustração, porque de repente ele, repito, o pai dele foi assassinado à luz do dia, a mãezinha dele foi morta com uma doença terrível, o filho dele foi assassinado. Enfim, inúmeras desgraças que acontecem, que é do próprio Deus, mas isso fez com que prevalecesse na mente dele. Mas a raiva e a frustração dele com Deus é tão grande que é como se ele chegasse e dissesse: Deus, o Senhor para mim não existe mais. Eu agora vou manifestar o ateísmo, porque eu estou com muita raiva do Senhor. O meu pai foi assassinado, a minha mãe morreu com uma doença muito trágica, nova ainda. E a partir de hoje, eu vou dizer que o Senhor não existe.
É exatamente isso, meu querido e minha querida, que acontece com o ateísmo, que eu costumo dizer que é uma verdadeira insanidade. Assim como o futurismo é muito insano, que na verdade é um balcão de empregos. Mas quando eu falo insanidade, eu coloco entre aspas, porque essa insanidade só pode ser por poder de Deus. Você vê que todo ateu ele tem fé e acredita em milagres. Porque acreditar, por exemplo, que tudo isso surgiu depois que houve o Big Bang, uma explosão, num abrir e piscar de olhos, num estralar dos dedos, tudo surgiu. O mar, o sol, a lua, as estrelas, os rios com suas cachoeiras, as frutas para a gente se alimentar. Tudo isso surgiu através do Big Bang. É muita fé, gente. E outra coisa é acreditar em milagres. Um ateu, ele tem infinitamente mais fé do que eu e você juntos. E ele acredita mais em milagres do que eu e você. Não, Júlio, o homem veio dos primatas. O homem veio do macaco. Quem foi que disse que a partir de hoje os macacos não vão virar seres humanos? Por que a macaca Chita não virou uma mulher? A macaca Chita de Tarzan, que morreu com quase 100 anos, não virou mulher. Quem foi que deu a ordem? A partir de hoje os macacos não vão virar gente, pessoas. E eles acreditam, isso é muita fé, em milagres. Porque o primata, ele age pelo instinto. Ele não tem 86 bilhões de neurônios. E esse primata evoluiu e se tornou num ser humano que pensa, que raciocina e que tem hoje 86 bilhões de neurônios. Isso é muita fé. Isso é acreditar em milagres. Você vê a heresia, a sandice do ateísmo. Mas na verdade ele não é ateu, não. Na verdade é uma manifestação da raiva com Deus. Ele não aceita as desgraças que até aconteceram com ele próprio. Eu tenho falado que se eu manifestar o ateísmo, na verdade eu vou estar dizendo que eu estou insatisfeito com Deus, que eu estou com raiva com Deus. E eu vou dizer que eu sou ateu como se fosse um estilo de vida. Mas como não contemplar essas maravilhas de Deus, gente? Eu olho para o céu, para cima vejo Deus. Eu olho para essa vegetação, para essas montanhas aqui e vejo Deus. Eu olho para umas corujas que estão aqui, eu vejo Deus. Eu me olho no espelho e vejo Deus. O nascimento de uma criança, a gestação de uma barriguinha de uma mãe. Mas as coisas do século XXI fazem com que as pessoas anulem a presença de Deus, que está cada vez mais escancarada. Mas ele não percebe que o bem e o mal pertencem a Deus, que tudo vem dele e que, por mais trágico que seja, o final sempre é glorioso. Depois que a carne tomba, ainda que tenha morrido tragicamente, por isso que eu digo, no âmbito espiritual não muda nada. Você pode ser ateu, macumbeiro, pai de santo, hétero, homossexual, católico, evangélico, você pode ser budista, islâmico, você pode ser o que for. No âmbito espiritual não muda absolutamente nada. E até essa sua fé é da vontade de Deus, porque Deus não é a favor da unanimidade. Então as coisas que esse homem viu, assim que ele pisou na terra, o primeiro homem na terra, essas maravilhas continuam. Mas a mente dele está focada para a desgraça ao ponto de anular a existência de Deus. Mas na verdade é uma manifestação de uma ira contra Deus. Ele tem raiva de Deus. Esses ateus militantes do YouTube são caçadores de desgraças evangélicas e católicas. Eles procuram na internet onde foi que teve uma desgraça. E eles pegam suas câmeras, seus microfones e vai fazer a matéria. Na verdade é raiva de Deus. Um ateu que diz que Jesus mentiu, que Deus mentiu
e que Paulo mentiu. Como é que esses personagens mentiram se para ele, esses personagens não existem? Você vê a heresia, a insanidade, que na verdade é poder de Deus. Então, gente, essa palavra, essa reflexão, é só para a gente meditar. Se você tem um amigo ateu aí, eu tenho um amigo ateu que é uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera. Se você tem aí um ateu aí, compartilhe essa mensagem, tá certo? Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, dá um joinha. Compartilhe essa mensagem no grupo do WhatsApp, do Facebook. Quem sabe a partir dessa mensagem a pessoa vai ouvir, assistir outras mensagens. Tá bom? Vamos lá contemplar aqui essa maravilha aqui, ó, do nosso Criador. Nada vai anular a existência de Deus. Graça e paz, querido. Fechou o tempo aqui, viu? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.